Eu vou conversar agora com o Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio ele é economista e é diretor de uma faculdade, a FAC+. E nós vamos falar sobre um tema interessante que, para nós que somos brasileiros, é muito difícil a gente engolir a carga tributária cobrada aqui no Brasil. É uma carga tributária altíssima e a prestação de serviço que o brasileiro recebe, tanto de governos federal quanto estaduais, é uma prestação de serviço de país de terceiro mundo. Márcio, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para a gente discutir um tema muito, muito interessante, e eu tenho certeza que você que está aí do outro lado vai ver que a coisa está mais feia do que a gente imagina. Tudo bem, Márcio? Bom dia, Toninho. Bom dia aos nossos espectadores. Márcio, carga tributária no Brasil em relação a outros países. Como é que é a nossa situação hoje aqui no Brasil? Toninho, a nossa carga tributária ela pode ser considerada alta, principalmente do ponto de vista que você colocou da eficiência. Para você ter uma ideia, se a gente for olhar aí a nossa carga em comparação a outros países da OCDE, se a gente for pegar aí como exemplo a maior economia do mundo, que é a economia americana, a nossa carga tributária está acima da americana. Dos Estados Unidos. Estados Unidos. A carga americana um pouco acima de 26% e a nossa passa dos 32%. Né? E o governo americano devolve para o contribuinte, né, um serviço muito superior àquele que o nosso governo, cobrando um percentual maior, devolve à nossa população. Por exemplo, a carga tributária do Brasil e também nos países da OCDE. Agora, esse levantamento é de 2016. Quando a gente pega e observa, vamos dizer, um gráfico mostrando essa carga tributária, nós vemos que a Dinamarca, a França, tem uma carga tributária superior a 45%. Isso mesmo, também. Certo? Aí a gente pega o Brasil, está com 34% a nossa carga tributária. Isso significa dizer que a da Dinamarca, da França e tantos outros países, a carga tributária é muito maior do que a nossa. Porém, o que o governo devolve lá na Dinamarca, na França, a situação é totalmente outra, principalmente em relação à saúde, né? Isso, Toninho. Então, esse valor, né, que o contribuinte brasileiro paga, né, ele não é devolvido de forma satisfatória. Se você for olhar no exemplo da OCDE, como você bem mencionou, existem outros países que têm uma carga muito maior. Só que o que é devolvido, né, em benefício para a população, em saúde, educação e segurança, na própria infraestrutura de transporte que existe, né, de uma forma completa, é bem superior à nossa. Então, a gente tem uma ineficiência muito grande. Hoje, no Brasil, né, por exemplo, a maior arrecadação é do governo federal. O governo federal fica com 68% de tudo o que é arrecadado. Né? E isso faz com que estados e municípios, e principalmente os municípios que têm, né, grandes necessidades de investimento, porque muita coisa está centrada nos municípios, acabe ficando com uma parte muito pequena dessa arrecadação. Então seria essa carga tributária, vamos dizer, por ente federativo. Isso, quer dizer, justamente. nós temos a União, nós temos os estados e nós temos os municípios. Quer dizer, o governo federal ele fica com 68,3% de tudo aquilo que arrecada. Os estados ficam com média de 25% e os municípios 6% de tudo aquilo que arrecada. Resumindo, para manter o nosso país, o governo cobra basicamente 68%, né? Justo. E o que acontece, Toninho, que quando a gente olha para o município, essa arrecadação que está nomeada para o município, inclui também o FPM, que é um dinheiro que não vem de imediato para o município, depende de uma série de normativas, ou seja, normalmente a arrecadação das prefeituras é o ISS e IPTU, que na verdade acaba dando aí menos de 5% de todo, né, o montante da arrecadação nacional. Márcio, de maneira geral, o governo ele vive basicamente, cobra-se um absurdo imposto. E quando você fala na área de educação, na área da pesquisa, a gente basicamente não vê, vamos dizer assim, uma atividade pujante, né, Márcio? Não, o investimento ele é muito pequeno, Tony. Esse retorno, né, ele é muito baixo diante daquilo que é arrecadado. E a gente ainda tem um viés, né, muito cruel na arrecadação brasileira,
Porque a tributação ela está centrada, né, principalmente em cima da produção e de serviços, né, e não em cima de renda, como é nos outros países. Se a gente for olhar aqui, 15%, né, de carga tributária média em cima de produção, né, 8% em cima de salários, ou seja, eu acabo onerando demais o empresário na contratação de mão de obra, que acaba gerando desemprego, né? E você pune a população mais carente, porque a mesma tributação que vai incidir em cima, por exemplo, de um saquinho de arroz, né, que uma dona de casa assalariada vai comprar, é o mesmo imposto que incide lá em cima de um empresário, de uma pessoa que tem um salário alto. Seria, por exemplo, a carga tributária e variações por base de incidência. Justamente. Seria isso? Esse aí, se você olhar na tabela, você vai perceber que a maior tributação no Brasil, ela está em cima de bens e serviços, ou seja, aquilo que é produzido e é oferecido de serviço, como em cima de salários, o que não ocorre em outros países, né? Se a gente for olhar na média da OCDE, isso aí muda bastante em relação aos outros. Márcio, mas é um absurdo, né? Bens e serviços, 15,3%. Salários, 8,4%. É muito dinheiro, não é não, Márcio? É muito alto, Toninho. E um detalhe, né? Aqui não está estratificado, mas para você ter uma ideia, em média nacional, a cesta básica tem em torno de 22% a 23% de impostos em cima dela. Ou seja, algo que é essencial e possui uma carga tributária muito alta. Quando a gente olha para os outros países da OCDE, por exemplo, a gente vê, né, que a carga tributária sobre ganhos, dividendos, patrimônio, ela é alta. O Brasil tem a menor carga, né, entre os países da OCDE em cima dessa tributação que alcança os mais ricos. E tem a maior carga em cima, né, daqueles que alcançam os mais pobres. Aí a conta não fecha, sabe? Aí você fica, às vezes, sem saber o que está acontecendo com o nosso país e com a nossa administração. Uma coisa a gente tem certeza absoluta que acontece nesse país, que tem muita gente que mamou e mamou demais e está com a boca até espumando, né, Márcio? Isso. Em cima de nós. Você, eu, Márcio, o pessoal que está aqui no estúdio. Infelizmente, a gente está pagando, ou nós pagamos, para muito, infelizmente, desculpe a expressão, mas foi tirado dinheiro de pessoas doentes da saúde, foi tirado da educação, foi tirado da pesquisa para alimentar bandido. E isso não pode continuar no nosso país. Toninho, e aqui vale lembrar que esses dados que estão sendo apresentados, eles são de divulgação da própria Receita Federal do Brasil. São dados oficiais produzidos pelo próprio governo. Quer dizer, nós não estamos falando nada, né, Márcio? Quem quiser ir atrás, é só entrar no site da Receita, aí tem tudo isso, né, Márcio? Justo. Então, ou seja, são informações do próprio governo demonstrando de que forma que ele está cobrando os impostos até em relação aos demais países. São dados oficiais, né, trazidos do próprio governo. Entendi. Márcio, uma outra coisa que eu gostaria de te perguntar é o seguinte: essa carga tributária sobre a renda, lucro e ganho de capital no Brasil e em comparação com outros países. Você pega, por exemplo, a Dinamarca, 28% em cima do lucro e ganho de capital. Aí você pega o Brasil, 6,5%. Justamente. Um está numa ponta, outro está na outra. Isso aí, Toninho. Então ela mostra que o Brasil, nessa tributação em cima das maiores rendas, né, ela é muito baixa. Ou seja, o Brasil tem punido as classes mais pobres e beneficiado as classes mais ricas, né? Tem que mudar, né, Márcio? Tem que mudar. E já na carga tributária sobre bens e serviços, né, a gente faz o oposto, né? A gente cobra muito alto em relação ao que os outros países cobram. Isso torna muito difícil um crescimento sustentável da economia e uma distribuição de renda de uma forma, né, mais igualitária. Quer dizer, enquanto muita gente está indo para lá, nós estamos vindo para cá. No caminho Quando muita contrário. gente resolve vir para cá, o Brasil está indo para lá. Poxa, assim é difícil de conseguir contornar isso aí. Só para finalizar, Márcio, você está vendo alguma esperança agora, nesse momento? Toninho, muito difícil. Existem algumas discussões para a reforma tributária, mas isso vai mexer em muitos privilégios e vai ser uma tarefa árdua, mas tenho esperança que a gente consiga chegar lá. E é necessário, senão não vai conseguir resolver o problema. Quer dizer, é por isso que está difícil de governar esse país. Justamente. Jogo de interesse muito alto. Muito grande. Nós vamos mudar esse jogo, hein? Márcio, muito obrigado. À disposição, Toninho. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase:
Os grandes feitos, eles são conseguidos não pela força, mas pela perseverança. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.